Em nome do Grupo Guaí de Agroecologia, do projeto CVT, nós agradecemos a Marinalva, a disponibilidade dela estar conosco esta noite, compartilhando seus conhecimentos, que são muitos, né? Nós vamos aqui dar uma pincelada, então ela fique à vontade. A Marinalva é nossa companheira aí de trabalho nas parcerias, né, com a universidade, com a Embrapa, a IPAMIG, a Fundação Zoobotânica, a Emater, todos os que trabalham juntos aí na construção da agroecologia na região de Sete Lagoas. Marinalva, fique à vontade, se auto-apresentar também para o pessoal, contar um pouco da sua vida aí para nós, dos seus conhecimentos. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos, é um prazer imenso estar com vocês. Andréia, faço as suas palavras as minhas. Foram vários convites para estar aqui nesse conversando sobre agroecologia, mas nessa rotina, né, corrida que está, nem sempre a gente consegue participar. Então, eu agradeço a presença de todos aqui hoje e agradeço a professora Leila pelo convite, a todos do Grupo Guaí. Então, assim, é um prazer, né, estar aqui falando um pouquinho com vocês, conversando, trocando informações, né. A minha proposta aqui é fazer uma provocação para que a gente converse bastante. Então, eu sou Marinalva Udes Pedrosa, sou pesquisadora da EPAMIG, né, eu sou formada em agronomia, tenho mestrado, doutorado também lá na Universidade Federal de Viçosa, onde eu me formei em agronomia, tenho, então, mestrado em fitotecnia, e desde que eu cheguei aqui no campus mental de Santa Rita da EPAMIG em Prudente Moraes, no ano seguinte eu já comecei a trabalhar com as hortaliças não convencionais, então eu venho trabalhando desde então. Foi um presente que a pesquisadora da EPAMIG, Maria Helena Tabim, me deixou, né, foi um presentaço, e que foi também que abriu as portas para eu conhecer muitas pessoas e fazer muitas parcerias muito produtivas, muito alegres, e sempre no intuito de fazer o bem, né, construir o bem. E é exatamente nesse contexto que a gente tem uma parceria grande, da forma que a Leila já comentou aqui, né, entre diversos profissionais aqui da região de Sete Lagoas, mas também que está além desses limites, né, não só aqui dentro de Minas Gerais, dentro da EPAMIG, com associações de produtores, fora de Minas Gerais. E o que a gente vê é que cada dia que passa, a questão das hortaliças não convencionais só crescem, porque, na verdade, não é novo. É novo para a gente dentro do mundo acadêmico, né, mas não tem nada de novo, né. Então, mais uma vez, então, quero dizer que é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Eu vou começar, então, falando um pouquinho sobre as PANC, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, mas, aí, como eu já comentei, a ideia é fazer uma provocação para que a gente converse bastante no final da minha apresentação. Então, eu gostaria para a gente continuar a nossa conversa, deixa eu só estar passando para você aí, Leila, e para mim aqui parece que não passou. Agora mexeu sim. Beleza. Então, eu quero começar falando de alguns conceitos sobre as plantas alimentícias não convencionais, né, que é um grupo muito grande das plantas como um todo consideradas como não convencionais, e que hoje a gente usa muito o termo PANC, que nada mais é do que um acrônimo, que está bem na moda, né, hoje em dia a gente resume tudo. Então, falar plantas alimentícias não convencionais é uma coisa muito longa, então a gente acaba usando muito mais o acrônimo, né, o PANC. E da onde que veio por que hoje a gente usa PANC, né? A gente começou inicialmente aí com os trabalhos denominando como hortaliças tradicionais, e aí houve uma dificuldade de adotar esse termo
uma vez que se confundia com o que de fato é tradicional, o que não é tradicional, e caminhou-se, então, para o termo hortaliças não convencionais, né, que também não tem a gente fala muito bem disso, a gente usa muito esse termo, mas com a criação do acrônimo PANC, a gente ultimamente tem adotado muito mais o termo hortaliças punk. Então, quando a gente pega essas literaturas todas que estão expostas aí, principalmente o manual lá de hortaliças, a gente vai ver hortaliças não convencionais, a gente vai ver dentro do informe agropecuário o termo hortaliças não convencionais, porque eu estou me referindo exatamente dentro daquelas espécies do grupo das hortaliças, né, e o termo plantas alimentícias não convencionais, ele abrange muito mais do que isso. A gente tem plantas que são frutíferas, nós temos flores, né, nós temos uma diversidade de material aí. Mas quando eu me refiro às hortaliças, eu estou aí trazendo exatamente para o mundo da olericultura, né, para as hortaliças, né. Então, e a gente vai encontrar, então, esses termos variando um pouquinho dentro da literatura quando a gente procurar sobre esse tema. E aí, para a gente refletir um pouco, já que aqui a gente vem para conversar sobre agroecologia, nós temos fundamentos diversos que nos traz aí para modelos, né, de agricultura natural, agricultura biodinâmica, mais uma diversidade de fundamentos e de conceitos, de modelos de agricultura que buscam mudar o que existe hoje, o que é o maior hoje, o convencional, vamos dizer assim. E aí a gente tem a agroecologia, que também traz diversos conceitos, sendo que dentro desses conceitos a gente tem a questão do ser justo, economicamente viável, ser socialmente justo, né, estar em equilíbrio com a natureza, todos esses conceitos, todos esses fundamentos estão inseridos dentro desses modelos, né, quando a agricultura é trazida aí por meio da igreja, a agricultura natural é trazida pela igreja messiânica, a agricultura biodinâmica por Rudolf Steiner. Então, assim, tudo isso vem trazendo para a gente o quê? Mudar, né, mudar do convencional, trazer mais sustentabilidade, estar em equilíbrio. E aí não tem como a gente fugir de alguns termos que parecem não ter nada a ver com o meio científico, que é a religião. Mas todos eles, no fundo, eles trazem esses preceitos do religar, né, que são conceitos e são valores e posturas que nos conduzem para estar em equilíbrio com o ambiente onde estamos inseridos. Então, isso todos esses fundamentos mostrados aqui trazem isso para a gente, buscar o equilíbrio, né? E aí, onde que isso está dentro do trabalho do resgate das hortaliças não convencionais? Então, hoje, nós temos aí a questão da insegurança alimentar, que não é só de hoje, já tem, né, bastante tempo que a gente tem uma situação de insegurança alimentar. Nós fizemos um movimento grande de revoluções no modo de cultivar, buscando trazer segurança alimentar no preceito de quantidade, e nos perdemos um pouco aí na questão de qualidade, né? Então, o trabalho de resgate das hortaliças não convencionais, ele vem trabalhando dentro desses preceitos, desses fundamentos colocados anteriormente, de buscar o equilíbrio, né? E quando a gente traz para dentro do que a gente tem hoje da Agenda 2030, né, que a ONU traz, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são 17 objetivos que buscam exatamente esse equilíbrio como um todo, na área da saúde, da alimentação, da qualidade de vida como um todo, a gente vai ter aí alimentos para todos, igualdade, educação inclusiva, vida saudável, segurança, proteção, conservação, tudo isso está envolvido dentro desses objetivos do desenvolvimento sustentável, que no final das contas nada mais é do que respeito. E é dentro desse conceito também que a gente trabalha o resgate das hortaliças não convencionais, ou das plantas alimentícias não convencionais, né? Então, é exatamente o respeito,
é trazer aquela diversidade de volta para a mesa, é trazer a diversidade, não só a biodiversidade em termos de quantidade, de diversidade de alimentos, né, mas também a diversidade cultural para a mesa. Então, é permitir experimentar o que tem valor para o outro em termos de alimentos, o que tem em um ambiente e que não tem no meu, e me permitir conhecer e me permitir conservar também. E dentro desses preceitos, a EPAMIG trabalha o resgate das hortaliças não convencionais, envolvendo 3 programas de pesquisa, que são o Flores, Hortaliças e Plantas Medicinais, o programa Agroecologia e o programa Recursos Hídricos e Ambientais e Piscicultura. Então, esses programas dentro da empresa de pesquisa agropecuária estão envolvidos, de Minas Gerais, estão envolvidos nesse trabalho do resgate das hortaliças não convencionais. E não tem como fazer todo esse trabalho sem a gente ter o apoio aí fundamental do herbário PAMG da EPAMIG. Então, o herbário, ele é fundamental nesse trabalho, porque sem a gente fazer a correta identificação desses materiais, né, que a gente traz dos produtores, que os produtores trazem para a gente, que a comunidade traz para a gente, sem a gente fazer a correta identificação desses materiais, a gente não consegue fazer nem os trabalhos de pesquisa de forma correta, e nem levar de volta essa informação para a comunidade. Então, nós temos todo esse envolvimento da equipe EPAMIG nesse processo do trabalho de resgate das hortaliças não convencionais. Então, desde 2008, nós temos aí um banco de hortaliças não convencionais no campus experimental de Santa Rita da EPAMIG, aqui em Prudente de Moraes, e lá a gente preserva diversos materiais, faz a manutenção desses materiais, que são... a gente recolhe as sementes, materiais propagativos, e esse material, a gente faz as rescatas, encaminha para o herbário da EPAMIG, faz a identificação, e a gente promove a pesquisa de um modo geral, mas também a gente recebe aqui os produtores, os técnicos, para trocar informações. Não é propriamente transferir informação, é muito mais trocar do que transferir informação, né? E aí eu preciso falar um pouco do que tudo isso representa quando a gente entra em contato com esses produtores e como que isso vem, não só os produtores, né? Quando a gente encontra com as pessoas, com a comunidade de um modo geral, e como que toda essa riqueza vem para o ambiente da pesquisa. Então, ele vem porque são riquezas diversas que estão presentes nos nossos quintais. Principalmente quando a gente fala aqui em Minas Gerais, o mineiro adora quintal, o mineiro adora ter no mínimo um verdinho lá no quintal. Então, é lá desse quintal que vem essa diversidade para a nossa mesa. É exatamente desse quintal que vem o material para o banco de multiplicação de hortaliças não convencionais e que proporciona com que pesquisas sejam realizadas. Então, essa riqueza presente nos nossos quintais, eu estou mostrando aqui, por exemplo, a bananeira, ou o cacho de banana com umbigo de banana, por quê? Aqui em determinadas regiões aqui de Minas Gerais, o coração da banana, o umbigo da banana, é um prato típico, não convencional. Então, eu não estou nem aqui falando de hortaliça, estou falando de uma punk, né, de uma planta alimentícia não convencional, porque uma parte da banana não tem um consumo tradicional, um consumo convencional. Então, a gente amplia com muito mais esse conceito de não convencional. Não é propriamente só a espécie, mas, às vezes, a parte da planta que não tem um consumo convencional. Então, a gente tem aqui a jabuticabeira, eu não encontro jabuticaba em qualquer lugar, né, por aí. O jiquiri, que é muito próprio da zona da mata, né. Aqui eu tenho uma foto de uma horta bem mineira, né, bem daquele cantinho, aproveitando o que a gente tem no quintal, e esses sabores que ficam na nossa memória. São esses sabores que vêm do quintal, que vêm da nossa história, que permanecem na nossa memória. Então, qual é o mineiro que não lembra de um fogão a lenha? Qual é o mineiro que não lembra de um pãozinho de queijo? Né? Então, assim, cada um tem as suas características próprias. Mesmo eu estando em Minas Gerais, se a gente andar de norte a sul, de leste a oeste, nós vamos ter características próprias. Imagina se eu andar no Brasil de norte a sul.
a gente já tem sotaques diferentes, imagina um modo de consumir, né, um modo de se alimentar. Às vezes, um mesmo alimento é preparado de formas tão diferentes, né? Então, nós somos ricos na forma de alimentar, e às vezes tornamos a nossa alimentação de uma forma muito monótona. Por quê? Porque às vezes copiamos muito o que vem de fora e esquecemos o que nós temos de tão rico, né, nas nossas memórias, nas nossas histórias. E essa riqueza, ela está presente também em nossas feiras. E quantas vezes deixamos de ir à feira, ainda mais agora nesse período de pandemia, né, temos muita dificuldade para, né, isso não tenha acontecido, mas é exatamente aquelas memórias que eu estava comentando no slide anterior, elas estão representadas dentro das feiras. Então, as feiras, elas trazem ali o que é a história daquele local. Então, é o melhor lugar para a gente buscar as punk. E se você não encontra na banca do produtor que você tem costume de consumir, pode perguntar, você tem serralha? Ou às vezes ele não vende porque ele não tem o costume de vender, mas nós temos muitos casos em que o produtor começou a vender mais porque as pessoas começaram a procurar. Ele não levava porque era um costume próprio dele, mas não era uma coisa que era consumida muito em larga escala naquela região. Então, à medida que se busca que se pergunta para o produtor, a gente abre mais uma alternativa de apresentação de um produto. E aí a gente encoraja o produtor a trazer para sua banca. Então, a gente tem alguns relatos dessa forma, né, em que o produtor só começou a comercializar porque alguém perguntou, porque alguém pediu, e ele tinha isso em casa, ele tinha isso na sua horta, num cantinho, mas ele tinha para o próprio consumo, né. Então, as nossas feiras, elas são riquíssimas, não só nesse contexto de diversidade de hortaliças, mas quando a gente vai também para as quitandas, né, são tantas coisas gostosas que a gente encontra. Então, assim, é uma diversidade em que a feira, então, ela representa para a gente as memórias das nossas tradições, das nossas histórias, elas estão ali. E traz também dedicação, né? O produtor que está vendendo ali nas feiras, ele tem uma dedicação muito grande por aquilo que ele produz e que ele traz, né? Então, isso é muito importante. Então, nesse processo todo de trabalho com as não convencionais, como eu comentei, a gente tem o processo aí de identificação. Então, antes que a gente faça o incentivo do produtor trazer mais e mais para a feira ou para outra forma de comercialização, a gente passa por esse processo de identificação dessas espécies, né, de cada espécie que a gente recebe aqui no banco, né. E dentro dos trabalhos realizados na EPAMIG, uma forma que a gente identificou para que a gente favorecesse o desenvolvimento, o cultivo dessas hortaliças pelos produtores, é por meio dos consórcios. Então, a gente tem trabalhado com algumas espécies, o consórcio com hortaliças convencionais, hortaliças não convencionais, plantas medicinais e também as flores comestíveis, né, de um modo geral. Então, é uma forma que a gente tem de favorecer a introdução desses cultivos, dessas espécies nos cultivos, principalmente daqueles produtores que já são produtores de hortaliças, né. Então, aqui mais um exemplo, né, aqui a alface com azedinha, né, então a azedinha é uma hortaliça não convencional, que caiu bem no gosto popular, alguns chamam até de salada pronta, exatamente por ele ter esse sabor um pouco mais azedinho, né, que confere o nome. Nós temos aqui, então, um experimento com azedinha, então, são diversos trabalhos que vêm acontecendo há bastante tempo, e que são, obviamente, anteriores aos trabalhos que iniciaram aqui em 2008, nós temos trabalhos aí de outros pesquisadores, de outras instituições anteriores a esses, né, só que não tinham uma visibilidade na mídia como se tem hoje. E muitas dessas hortaliças, elas, inclusive, são consideradas como plantas invasoras, ou estão dentro do grupo de plantas medicinais.
Então, muitas delas são negligenciadas até por isso mesmo, porque são consideradas, às vezes, como comida de pobre. Então, existe um preconceito também sobre algumas dessas espécies, que está se quebrando hoje. Esses preconceitos estão sendo quebrados, né? Então, aqui um carro-chefe é o Oropronovis, bem famoso aqui em Minas Gerais, rico em nutrientes, né? Então, esse é uma planta que tem um destaque muito grande, de uma facilidade de cultivo, né, assim, enorme, e fonte de alimento fácil, né? Nós temos aí um cultivo de taioba. Taioba é uma planta de uma condição de clima de meia sombra, então, mas a gente tem uma demanda muito grande para a produção de taioba, o mercado tem buscado essa hortaliça não convencional, então a gente tem buscado alternativas para que o produtor consiga produzir uma taioba de qualidade, né, a folha, né, bem mantida aí. Dentro dos potenciais de uso, a gente tem aí a vinagreira, né, o hibiscus sabidarifa, que a gente pode fazer geleias, licores, bombons, tem uma diversidade, essa planta inteira ela pode ser usada, ela é fonte de fibra, né, ela é usada nos chás, então a gente tem uma diversidade de uso bem grande, e é uma planta que é da mesma família do quiabo, a flor, aí, né, para quem conhece o quiabo, a florzinha do quiabo, é uma diferença aí, praticamente o miolozinho da flor. Então, é uma planta muito versátil e que tem ganhado destaque, né, na produção, uma vez que boa parte do que é consumido no Brasil na produção, para a produção de chás, ele vem de fora, né? Então, a gente tem aí um potencial para a produção dessa espécie. Nós temos aí o cultivo com araruta e mangarito, com trabalhos realizados lá na fazenda, no Campo Experimental de Oratórios, né, no Vale do Piranga, da Epamig Sudeste. Então, trabalhos com araruta, com mangarito, que são também espécies que estavam esquecidas, né. O mangarito é uma planta extremamente saborosa, muito mais saborosa do que a batata. E a araruta tem um amido de uma qualidade maravilhosa, e assim, que tem de uma delicadeza de sabor, né, então, que tem também ganhado mercado. Obviamente que eu não vou encontrar isso facilmente no mercado para poder consumir, então, daí a necessidade, às vezes, de a gente procurar na feira, incentivar o produtor, perguntar se tem, né, e ir adquirindo. Aqui um exemplo para vocês de um jardim comestível, com a introdução das flores comestíveis, né, ou seja, flores que não têm um padrão, a gente normalmente não consome flor, né, então é não convencional, por isso que está aqui. Então, flores comestíveis que estão também ganhando aí espaço no mercado, esse também e tem uma diversidade de materiais também. E aí eu preciso falar um pouquinho para vocês como que é todo esse trabalho do resgate das não convencionais, como é que isso tudo funciona, né? Então, a gente começa aí buscando valorizar a cultura local. E com essa valorização da cultura, a gente traz o respeito, né? E a gente resgata saberes, né? A gente resgata sabores, fortalecendo aquela cultura local, fortalecendo o respeito pelaquela individualidade daquela comunidade, por aquelas características daquela comunidade. Quando a gente resgata esses saberes, né, e a gente resgata a biodiversidade ali também, a gente fortalece o conhecimento. A gente mantém aqueles conhecimentos antigos, né, a gente valoriza aqueles conhecimentos antigos e junta com o que a gente tem de informações da pesquisa, de novas formas de cultivar, de melhorias dos processos de cultivo. E junto com essa diversidade de sabores e nutricionais, o resgate da biodiversidade, a gente promove o empoderamento. E isso fortalece aquela comunidade, né? E aí isso fortalece a identidade daquela comunidade. Então, aí a gente fortalece os mercados locais, os mercados regionais.
como eu estava comentando antes sobre as feiras. É fundamental que a gente fortaleça os nossos mercados locais, fortalecendo, reconhecendo essas características importantes de cada um, reconhecendo as características de cada comunidade, respeitando essas características, se permitindo experimentar o que essas comunidades nos traz de experiências novas, de sabores, de conhecimentos antigos, que às vezes estão esquecidos, né? E que às vezes, muitas vezes, viraram chacotas quando eram comentados. Esses conhecimentos precisam ser respeitados, precisam ser trazidos de volta. E aí a gente vê que, dessa forma, a gente cria oportunidades, porque a comunidade se fortalece e a gente, num movimento em conjunto, cria-se novas políticas públicas que favorecem todo esse contexto. E com isso a gente favorece o acesso a uma alimentação rotineiramente de qualidade e com diversidade, né? E aí a gente promove o equilíbrio, né? E aí a gente fortalece de novo os costumes regionais. É uma roda. E aí cada um de nós tem um papel extremamente importante nisso. Então, eu sempre, acabo sempre falando nas palestras, não tem como eu não falar dentro dessa, quando eu falo das hortaliças não convencionais, das plantas alimentícias não convencionais, eu não tenho como não falar da minha história, da minha família. Então, quando os meus filhos, os meus sobrinhos, o maior prazer que eles têm quando chegam na casa dos meus pais é pedir para minha mãe fazer angu. Angu, quiabo e frango. Angu, couve, angu, taioba, são os nossos costumes. São os nossos costumes que nós precisamos valorizar, né? E dali vem a história que a avó conta, como é que era que fazia antes, e tudo isso são conhecimentos que são mantidos na memória dessas crianças, desses adolescentes, e que fazem essa roda girar, né? E aí a gente faz com que prevaleça os nossos valores, os nossos costumes, frente àqueles que vêm de fora e que às vezes são de acesso rápido, né, para uma alimentação rápida. Não que o sanduíche não seja, às vezes, um bom alimento no dia a dia, não seja divertido, pode ser, ele só não precisa ser o nosso alimento de todo dia, né? Ele não precisa ter um valor superior ao que tem aquela hortinha no fundo do meu quintal. Porque a hortinha do meu quintal não é comida de pobre. A hortinha do meu quintal é aquela história que a minha avó trouxe para mim. E faz parte da minha história. Isso é extremamente importante, né? E aí a gente tem uma diversidade maravilhosa e que muitas vezes estava esquecida. Estava esquecida. Eu já falo hoje no passado, porque cada vez mais presente, essas plantas estão cada vez mais presentes na nossa vida. Exatamente por isso, porque nós estamos ativando as nossas memórias afetivas. Então, quando eu como, eu lembro de alguém. Quando eu como, eu lembro de uma história, né? Então, tudo isso, e essa diversidade que está sendo mantida, não é só diversidade de alimento, é uma diversidade como está aqui na foto, de insetos, da flora, da fauna, que automaticamente promove o equilíbrio. Então, quando eu passeio pelo banco de hortaliças não convencionais lá da Santa Rita, eventualmente eu encontro uma planta sendo mais atacada por uma praga ou por um fungo, que quando eu volto na semana seguinte, não existe mais, está equilibrado, tem uma diversidade tão grande ali dentro, que eu nunca precisei fazer intervenção nenhuma. Então, isso é importante, né? Então, a nossa missão, junto com os nossos parceiros, né, todos vocês que estão aqui são parceiros desse trabalho, cada um que ouve um pouquinho sobre as não convencionais, torna-se um parceiro desse processo, como um todo. A gente tem como missão trazer benefícios para a sociedade, né? Então, eu não vou me esquecer do seu Vicente, essa primeira foto aí, o seu Vicente nos recebendo na propriedade dele, mostrando com todo carinho o moinho d'água,
e um arsenal de sementes guardadas em potinhos, ele fazia questão de distribuir. Então, tudo isso é extremamente importante. Quando a gente passa pelas feiras e entrevista as pessoas, é muito interessante quando a gente entrevista os mais velhos, porque eles começam a contar tanta história, e é tão gostoso, e é exatamente isso, trazer benefício para a sociedade. Então, todo esse trabalho é para a nossa sociedade, é para quem vem, é para a gente, são para os nossos pais, mas são também para quem vai ficar na sequência, num ambiente muito mais harmonioso, com uma alimentação muito mais saudável. Então, todos esses parceiros que estão expostos aqui, esses aqui são só algumas das instituições que trabalham com as não convencionais hoje. É muito mais do que isso. O que eu estou mostrando aqui é uma pontinha. Não estou mostrando nada do que a UFCJ faz sozinha ou com outros parceiros, que a Embrapa Hortaliças faz lá. Então, assim, nós temos uma diversidade de trabalhos muito grande, de norte a sul. De norte a sul. Exatamente porque é importante, né? E aí, recentemente, aqui nós fomos agraciados com o selo social do Abaçaí Brasil, exatamente porque a gente está atuando em 5 dentre aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse trabalho do resgate das hortaliças não convencionais contempla 5 desses objetivos. Por que eu estou mostrando isso aqui? É porque é importante para todos nós. Não é importante para a EPAMIG, é importante para a nossa sociedade. É para a nossa sociedade de Sete Lagoas, de Minas Gerais, do Brasil, não é, né, além, então, é muito importante que a gente faça todo esse trabalho, né, que a gente reduza esses impactos sociais e traga essa sustentabilidade ambiental para o nosso dia a dia. Então, era isso que eu gostaria de falar, bem rapidamente, fazer provocações, que a gente possa conversar um pouco mais. Eu estou deixando aqui o meu contato, estou deixando aqui também para vocês algumas publicações da EPAMIG, lá no site da EPAMIG, né, no item publicações, algumas publicações estão disponíveis para venda, algumas estão disponíveis para downloads, como essas 2 cartilhas, algumas circulares técnicas, basta acessar lá e vocês terão acesso. Mas, como eu disse, esse trabalho não é um trabalho só da EPAMIG, nós temos diversos parceiros, nós não fazemos nada sozinhos. Então, mais uma vez, eu agradeço a professora Leila e me coloco aqui à disposição. Marinalva, muito rica a sua experiência, e nós vamos agora abrir para as pessoas poderem perguntar, sugerir, né? Eu acho que muitas pessoas vão querer falar, mas antes da gente começar a dialogar, eu só queria reforçar o que está no chat. Nós temos um formulário para o pessoal preencher, seria importantíssimo para nós conhecermos quem é que está participando, né, do nosso evento, e também para vocês se cadastrarem para receber mais informações futuramente, ou quem quiser receber algum certificado. Então, se vocês puderem contribuir preenchendo o formulário, nós agradecemos. Então, agora nós já abrimos para as pessoas, né? Quem quiser pode levantar a mãozinha ali, né? Aí para a gente ver a inscrição pelo número, pelas pessoas, para ver quem quer falar. Quem quer perguntar. Eu assisti esse final de semana um documentário na Disney Plus sobre a vida de Vavilov, daquele cientista que foi o guardião de 250 mil sementes e mudas, né? E eu achei fantástico e triste a história dele, mas eu achei interessantíssimo. Ele foi um guardião aí da biodiversidade, né? Quantos Vavilovs nós precisamos? Eu achei tão bonito, ele criou 400 unidades junto com os agricultores para coletar sementes, né, de todas as espécies. E esse banco de germoplasma, ele existe ainda até hoje, né? Ele deu, como diz, o start nisso. Foi muito bonito esse documentário. Tá? O Cosmos. Pessoal, alguém quer perguntar, falar, sugerir? Eu abro para o grupo aí, quem quiser. Aqui a ideia é a gente conversar. Me ajuda aí. Como é que eu vejo? Coloca em pessoas.
Então, o primeiro inscrito foi o Osmar Gomes. Osmar, você quer falar? Depois a Kelly, o Chico e o Walter. Então, vamos começar pelo Osmar. Se não conseguir falar, tem que mandar no chat. Osmar, está por aí? Enquanto o Osmar não está, eu vou vou falar algumas coisas aqui, ó. A Maria Regina de Miranda Souza falou: parabéns, Marinalva. Muito abrangente a sua apresentação. Muitas conexões no conteúdo do desenvolvimento sustentável. A Estefânia Aguente já preencheu o formulário e tal. A Ana Cristina, Embrapa Pecuária Sul, Recursos Genéticos e Melhoramento, curadora do herbário do CNPq e do BAG Forrageira do Sul. Muito bom. Bem-vinda aí, Ana Cristina. A Thaís falou que foi ótima apresentação. O Osmar está por aí, gente? Ele levantou a mão. Não sei se ele vai falar. Senão nós vamos passar para a Kelly. Kelly, você vai falar ou você vai mandar no chat a sua contribuição? Boa noite, gente. Tá me ouvindo? A internet aqui não está muito boa, não. Parabéns pela apresentação, claro. Muito boa. Eu tenho muito interesse nesses assuntos. E eu queria saber, assim, a EPAMIG, né? A Marinalva, ela faz parte da EPAMIG, né? Isso, Kelly. É da EPAMIG? Sim, Kelly. É pesquisadora da EPAMIG, né? Eu queria saber, no caso, assim, vocês fazem as pesquisas, identifica, guarda semente, e vocês disponibilizam matriz e semente, assim, para produtores? É só para produtores? Ou a população, né, assim, ó, a pessoa que tem interesse, ela consegue ter acesso a essas matrizes? Então, Kelly, o que que acontece? Alguns materiais nós conseguimos disponibilizar. Nós temos hoje uma dificuldade, vamos dizer assim, com relação a uma legislação, que é a lei da biodiversidade. Então, muitos desses materiais a gente disponibiliza entre pesquisa, entre pesquisadores, né, entre ações de pesquisa, e alguns materiais, muitas vezes você vai conseguir direto com o produtor, porque o produtor pode disponibilizar, de acordo com a lei da biodiversidade, mas alguns materiais nós não podemos disponibilizar por conta de ser materiais que conferem tradicional, mas disponibilizando quanto possível, sim, tá? Ok, obrigada. O Osmar apareceu, gente? Ele queria perguntar? Senão a gente vai passar para o Chico Bento. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Chico. É porque eu não estou me vendo, mas se estão ouvindo é o que importa. É o seguinte, eu estou curioso, queria saber se há a participação aí da Universidade Federal de São João del Rei, né? O FSJ. Eu gostaria de saber se há um canal de comunicação com relação a essa divulgação de punk, se eles cultivam punk, a quem eu devo me reportar para obter informações especificamente sobre as punks aqui junto à Universidade Federal de São João, uma vez que eu não sei se aqui tem na região uma Emater em São João del Rei, ou na própria universidade mesmo, que seria assim mais fácil de contactar, imagino. Eu estou em Tiradentes. Isso que eu te perguntar. Você está em Tiradentes. Então, o campo experimental de Risoleta Neves, ele fica dentro do campus do CETAM. E aí lá nós temos a pesquisadora Isabel Cristina, que eu acho que está aqui conosco também, aqui nos escutando. Então, e lá você vai conseguir ter acesso a informações sobre as PANC. Tá, Isabel Cristina, se tiver possibilidade de ela colocar aqui no chat um telefone de contato ou algum meio de comunicar, eu agradeceria. A Isabel quer falar?
Às vezes a professora Isabel quer se auto-apresentar aí, para conhecer o Chico. Acho que ela não nos ouviu. Depois, professora Isabel, se puder, né? Mas, Chico, realmente você vai ter que procurar, principalmente junto com os agricultores da universidade aí na sua região. Aqui em Sete Lagoas, nós temos as hortas, né, Marinalva? Que é uma verdadeira biblioteca de plantas. Na Horta Vapapuçu, eu levantei mais de 100 plantas cultivadas que eles têm de diversas origens. Só de medicinais eles têm 50. Tá? Imagino. A Isabel, acho que quer falar. Uhum. Ele pode me procurar na EPAMIG de São João del Rei, que fica dentro do Campo Setã, passada a Onda Roxa, né? Certo. Se você puder ter algum canal de comunicação, nesse ínterim, ainda dentro desse período de pandemia, eu te agradeceria. Ah, tá. Vou Tá colocar legal. aqui. Ah, tá ótimo. Ok, vou anotar aqui. Tá ok. Muito obrigada. Agora vamos passar para o Walter. O Walter quer perguntar, Walter? Eu quero. Bom, primeiro agradecer a Marinalva, né, pela brilhante apresentação. Eu acho que essa questão da sensibilidade é cada vez mais importante, né, porque o termo sustentabilidade virou parecendo que tudo agora é sustentável, né, e a sustentabilidade passa por essa perspectiva, né, do afeto, né, ao pequeno, ao desprotegido, né. Aí, no caso, né, são as hortaliças não convencionais, a cultura popular, né, discriminada, né, e, bom, pensando nessa questão do nome punk, né, que a Marinalva falou, tem uma vertente que trata as punks como plantas da ancestralidade, né, a professora Irene que fala disso quase sempre, né, que são plantas que estão na nossa cultura já há milênios, né? Ou, se não milênios, há centenas de anos, né? Então, são plantas ancestrais, né? E aí, nesse contexto, né, que eu queria fazer uma pergunta para a Marinalva, na questão do milho, né? O milho é uma planta que está aqui nas Américas há milhares de anos, né? E ele é parte de uma cultura dos nossos ancestrais, né? Dos nossos irmãos brasileiros, né, de raiz, e que faz parte da cultura deles, mas, ao mesmo tempo, no sistema de produção convencional, o milho verde é tratado como hortaliça, e a gente não ouve falar muito do milho como milho verde, né, dentro da cultura ancestral da América Latina. E aí eu queria ver se, Marinalva, como é que você vê essa questão, né, do milho crioulo ser uma hortaliça não convencional ou não, né? Só mesmo para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão da nossa cultura ancestral relacionada ao milho, né? Era isso. Walter, eu vou ser franco para você que eu nunca parei para pensar dessa forma, né? De trazer o milho crioulo para dentro do grupo hortaliças não convencionais. Mas eu acho extremamente pertinente, uma vez que, se ele for consumido dessa forma, dentro dos conceitos nossos, né, acadêmicos, ele vai se enquadrar muito bem, né, e é extremamente importante essa conservação de todo esse conhecimento, porque não é só a diversidade do material ali, né, do grão, né, tem a palha, de tudo aquilo que envolve nesse milho crioulo. Agora, pela cultura milho propriamente, ela não se enquadraria como não convencional. Mas se a gente pensar um pouco dessa questão aí do crioulo, né, com a semente crioula,
E esse conceito de não convencional, ele é muito amplo, né? Ele não tem limites bem definidos. Então, depende muito, às vezes o que é convencional para mim, não é para você, né? Então, tem todo esse... Então, por que não inseri-los aqui dentro desse processo, né? Então, não sei se outras pessoas aqui pensam de forma diferente, a gente tem muitas pessoas aqui, né, que podem, às vezes, opinar, mas para mim pode ser considerado também como não convencional, né? O que é, igual eu coloquei, o que às vezes é convencional para mim não é para você, né? O Marinalva, pode falar. Marinalva, o Knub, né, que criou o termo punk, eu conversando com ele, quando ele esteve aqui, acho que foi em 2017, 2016, acho, ele falando o seguinte: tudo que você não acha no supermercado, no Brasil, em todos os lugares, é considerado uma planta punk, uma ancestral, né? Igual a taioba, para nós em Minas, ela é muito comum, mas para outros locais não existe. Então, aí perpassa por essa questão do milho. Se é crioulo, você não acha, então é uma planta ancestral mesmo. Né? Exatamente, e é bem, aí às vezes é bem regional, né? O meu marido costuma brincar que, igual eu estava comentando aqui sobre o umbigo de banana, né? Ele fala que lá na região de Itabirito não pode ser considerado não convencional, não, porque lá já é convencional, porque tem no supermercado, tem tudo quanto é lugar que você vai, tem. Então, tem essa, que pode ser inserido sim, né? Por que não? Então, nós temos agora a pergunta da Andréia, né? Do Herbário, não é isso, Andréia? Você pode falar? Andréia Fonseca. Não, eu só queria agradecer a Marinalva. Boa noite, pessoal. Obrigada, Leila. Queria agradecer a Marinalva pelo reconhecimento, pelo Herbário Pang, né? Pelas coisas que a gente vem fazendo e, às vezes, ficam escondidas no trabalho, né? Então, assim, é um reconhecimento pelo trabalho, a importância do herbário dentro do trabalho de pesquisa, principalmente levando em consideração a biodiversidade, né? Então, eu quero agradecer e colocar o Herbário Pang à disposição, né, para os colegas que estão aí assistindo a gente, para a gente fazer trabalho juntos, né? Eu já conversei com a professora Leila, a gente já teve alguns contatos, né? Mas eu estou à disposição e o Herbário também, né? Vai ser um prazer a gente trabalhar junto e assim que isso tudo passar, vai ser melhor ainda, né? Um abraço para vocês, boa noite, gratidão, Marinalva, muito bom. Ô, Andréia, você pode contribuir com a gente qualquer dia desse, vai ser ótimo saber sobre a biodiversidade aí do herbário e realmente trabalhar sem a pessoal da botânica, a gente não avança, né? A gente precisa. Será um prazer a gente conversar. Eu vi a história de vida do professor Francisco de Abreu Matos, que infelizmente faleceu, né, das plantas medicinais, a trajetória dele, porque ele teve um amigo botânico do lado dele, que foi importantíssimo, né? Importantíssimo. Tá? Nós vamos combinar. A Cristiane, muito obrigada. A Cristiane Uchoa quer perguntar, contribuir? Fica com você a palavra, Cristiane. Marinalva, adorei. E como o Walter bem disse, sair da sustentabilidade para a sensibilidade. Foi a tônica da sua fala, foi de uma delicadeza maravilhosa. Obrigada. Queria te perguntar o seguinte, sobre a Ora Pronobis. São algumas, elas são diferentes, né? Se não me engano, tem 5, 6, não sei quantas espécies. Elas são todas comestíveis, porque já me disseram que algumas são, outras não são, outras você tem que ter cuidado ao fazer, então eu fico sempre na dúvida. Eu sou vegetariana, gosto demais, não só do sabor, mas também pelo aspecto dela nutricional, né? Então, para mim seria uma informação bem importante. Cristiane, bom, se eu me escorregar aqui, é bom que tem a Andréia aqui para me ajudar. Nós aqui no banco, nós temos alguns materiais, sim, de Ora Pronobis. O Peresca, né, o gênero Peresca, a gente trabalha com uma espécie que é a culeata, tem a grandifolia, e tem uma outra que agora me fugiu.
Mas essas espécies são 3 que são comestíveis propriamente. E não sei se tem maior diversidade de material de peresquia comestível dos Oropronobis. Andréia, você pode me dar um socorro aqui, se tem mais algum, porque se essas são a que é mais consumida, Cristiane, isso aí com certeza. Andréia. Tem a peresquia bleu também, que é mais da origem da Amazônia, sabe? Mas essa peresquia bleu e a peresquia grande folha, elas são espécies que não devem ser consumidas cruas, né? Se você for consumir crua, melhor é a peresquia grande, a peresquia culeata, né? As outras duas a gente tem que branquear a folha, né? Ferventar a folha para poder consumir, né? Mas existem várias espécies, sim, de Oropronobis. Algumas têm menor concentração de proteico, mas tem muitas espécies, sim, distribuídas no país. Mas a culeata é mais bem distribuída no país todo. Daquelas imagens que eu mostrei, Cristiane, daquelas imagens que eu mostrei uma foto de uma flor do Peresquia culeata. Ela tem uma flor creme. Então, creme com miolo laranjado. Então, você consegue identificar pela floração. Né? Já a grandifolha, se eu não me engano, tem a flor cor-de-rosa. Né? Mas o que a gente mais encontra realmente é a culeata. Né, que a gente vai ver como usada como cerca-viva, né, A culeata por conta dos acúlios, né? Exatamente. E ela tem as florzinhas rosa, como se fossem mini rosas, não é isso? Um buquezinho? Não. Flor que é amarelo, creme de miolo alaranjado. Tá. É lindíssimo, por sinal, né? Isso. E qual que é essa que tem, parece um buquezinho de rosa? Eu não lembro se é a Bleu ou se é a grande folha, Andréia. É a grande folha, professora. É a grande folha. Aí essa Andréia, dá para consumir a da rosa. Assim, como se fosse uma saladinha, né? A culeata que é a melhor para consumir in natura, Cristiana. A Bleu e a grande folha que dá esse buquezinho de flor cor-de-rosa é a grande folha, tá? A Bleu é flor vermelha. São as mais comuns. Eu estou com o livro na mão, e o livro do professor Knupp fala das 3 peresquias, eu acho maravilhosas, porque eu comecei a gostar delas a partir de 2018, quando eu conheci, e eu consegui todas as qualidades delas, menos a Bleu. E a Bleu, ele fala que não é muito aconselhável, mas também indica que pode ser consumida, mas desde que seja feito o branqueamento. Né? E ela tem flor alaranjada, e a grande folha tem uma flor rosa linda, mas também tem que ser branqueada, né? A clarinha que vocês falam, ela é linda. Aqui em casa estava florescendo essa semana. Tirei umas fotos, só não é igual a foto do livro. Vejam o livro. Naí, você é de onde, Naí? Eu moro no Rio Grande do Sul. Legal demais, que bom. Tem gente de longe. E aí colocaram num grupo, e eu fiquei muito feliz de poder participar e de vocês acolherem a gente, porque aqui a gente não tinha tradição de comer a Oropronobis. Eu conheci por conta de eu não consumir muita carne, eu não gosto de carne, não é o meu paladar, não é agradável ao meu paladar, e aí me indicaram a Oropronobis. Foi um engenheiro agrônomo da Emater aqui de Voti, o Rodrigo Sato, que eu agradeço muito, porque ele me fez conhecer a Oropronobis e as outras punks em junho de 2018. E atualmente eu consumo muitas punks. Fico muito feliz em poder assim, contar isso para vocês e de poder falar sobre isso, porque me faz um bem enorme. Eu não sei, eu devo ter sido índia ou alguma coisa assim nos meus antepassados, apesar de eu ser
descendente de alemães. E eu agradeço muito poder participar. O que eu queria perguntar é sobre a capuchinha. Eu tenho cultivado a capuchinha e eu queria saber da Marinalva ou de você, Leila, por que o Rodrigo me disse que a lagartinha, ela morre se ela comer meia folha. E a minha não está morrendo. Ela está resistente, muito resistente, ela come todo o pé e não morre. Então, eu queria muito descobrir o que eu posso colocar que não seja agrotóxico e que seja natural para que as lagartinhas não comam todas as minhas capuchinhas. Que eu preciso delas para mim. Eu posso repartir um pouquinho, mas não totalmente. Não sei se isso é possível responder. Marinalva, me socorre aí, não tenho nem ideia. Na verdade, eu nunca tinha ouvido dizer dessa forma, né, se comer meia folha, mas de imediato, Nair, não é meu forte o controle. Meu forte é o cultivo, o controle das pragas e das doenças não é o meu forte. Eu não sei se alguém que está conosco aqui, eu estou vendo que o Walter abriu o áudio dele. Walter, você quer contribuir? Eu posso sugerir, né? Porque você não deve ter uns 2 hectares de capuchinha, né? Deve ser uma área, né, relativamente pequena. Então, quando a gente tem áreas pequenas, a sugestão é que a gente faça a catação mesmo, sabe? Com uma luva, que a gente não sabe se a lagarta pode queimar ou não. O que eu tenho feito. O que eu tenho feito. Não é uma lagartinha de queimar, não. Já matei, assim, mesmo sem luva, que é a mesma lagartinha que vai na couve. Então, eu acho que... É a borboleta branca que põe. Sim, a prática é essa. Eu fiz esse final de semana no maracujá. Eu não gosto de esmagar, eu pego a folha e levo para longe, porque elas só comem folha do maracujá, né? A lagartinha do maracujá. Então ela vai acabar morrendo de fome. Mas essa da capuchinha, ela pode ser que come mais de uma espécie, e aí a sugestão é que você faça a catação mesmo. Tem alguém que eu já levei para as galinhas, levei para as galinhas, já esmaguei, já fiz de tudo. Mas assim, tem vezes que elas, de um dia para o outro, elas detonam o meu pé, quando eu não vou lá toda hora. Tem gente que usa extrato de pimenta, dilui bastante a pimenta e borrifa, né? Que acaba repelindo a borboleta de fazer a deposição dos ovos. É uma forma de repelir, né? Excelente. Eu já pensei na citronela, só que a citronela também não é boa para a gente consumir, porque eu consumo diariamente, então não queria colocar citronela por esse fator. Mas a pimenta, como a gente consome, então acho que não vai fazer mal. Muito obrigada pela sua sugestão. Tá nada, disponha. Que bom ter um entomologista no time aqui, né? Olha, a Isabel quer perguntar também. Leila. Silmara, pode falar, Silmara. Não, é só dando mais um pitaco aí na questão do controle, né, das lagartas. Tem várias caudas, né, que são recomendadas para as lagartas que podem ser testadas, né? Até extrato de alho, do próprio fumo, o ninho também pode ser usado. Mas, para quem conheceu aí o João Augusto Avelar, que era da Emater em Sete Lagoas, a indicação melhor é a que o Walter deu aí. É o Dedox e Petox. Você tira com o dedo e mata com o pé. Eu queria fazer uma intervenção também em favor aí da Nair Halber, que, se me permitirem, como um aprendiz, né? Sou um curioso. Sugerir consorciar, plantar a arruda, que ela também ajuda a afastar alguns tipos de insetos, né? A arruda. Já me falaram sobre isso. Vocês podem aí corroborar ou não.
Eu andei pesquisando sobre algumas plantas que são repelentes, que é aquele tagete, né? Isso, o cravo tagete, né? E o arruda. Arruda eu até tenho alguns pés, vou plantar lá no meio das minhas capuchinhas também. E o tagete eu ainda não adquiri, mas vou ter que achar também por aqui. Viva a biodiversidade, né? Quanto mais biodiverso, melhor. Então, vamos, muito obrigada aí, Nair. Chico, a Isabel. Isabel, você quer contribuir? Eu tenho uma capuchinha junto com o nirá, que é o alho de folha. E o vaso ao lado foi totalmente comido por essas mesmas lagartas, que eu esmaguei também. Mas a capuchinha que está no vaso junto com o nirá não foi atacada. Então, realmente, é você ir testando algumas ervas aromáticas, né, para ver se ajuda no controle. E eu queria também voltar à Ora pronobis, porque os mineiros, principalmente, chamam duas outras espécies que não são cactáceas, né, que não são da mesma família do Ora pronobis, mas que os mineiros chamam de Ora pronobis também, de Ora pronobis sem espinho, Ora pronobis da horta, que é Talino paniculatum, que é a Maria Gorda, Major Gomes, e os nomes populares variam muito, né? E ela é muito saborosa, e a Anredera cordifolia, que é uma trepadeira muito produtiva, muito agressiva, mas que produz muito. Para quem tem problema de espaço, o Ora pronobis, por causa dos espinhos, ele requer um pouco mais de espaço, né? Para você não ficar esbarrando nos espinhos. Então, tem essas outras duas espécies, inclusive a Anredera cordifolia tem muitas avaliações de valor nutricional, que é bem parecido, bem próximo com o valor nutricional do Ora pronobis. Isabel, você poderia escrever no chat, por favor? Eu ia dizer, me anota esse nome ali no chat, porque eu vou pesquisar no livro do Knupp, ou seria o que forma tipo uma folhinha de coraçãozinho? Isso, é a Bertalha Coração. É isso mesmo, é muito comum aí no sul. Nossa cartilha tem também umas fotos, da Bertalha eu acho que até a foto está errada, dependendo da cartilha que você baixar, mas tem nas nossas cartilhas também. Tá? Eu vou colocar no chat aqui as duas espécies. Vou baixar também as suas cartilhas. Obrigada. Nada. Muito obrigada, Isabel. Agora nós vamos passar para o Chico. Ele está inscrito, Chico, ou você já falou? Chico Bento. Não, eu já falei, era isso que eu queria. Vou aproveitar para cumprimentar, já cumprimentei pelo chat, vou cumprimentar de viva voz a Marinalva pela excelente aula que ela nos deu e agradecer a todos os outros que são ouvintes e também estão lecionando para nós alguns conhecimentos que estão sempre acrescentando. Era isso, aproveitar e agradecer e permanecer aqui atento, né, a essa conversa aqui, essa mesa. Muito obrigado. Marinalva, nós já estamos quase encerrando, porque a nossa conversa aqui é 1 hora e pouca, mas eu quero ressaltar algumas palavras aqui do chat, né? A Ana Cristina, da Embrapa Pecuária, nós já falamos, né, que ela trabalha no herbário CNPq do bairro Forrageiras do Sul. Tem a Stefani falou que gostou muito da apresentação, e a Stefani, ela tinha falado de onde ela é. Peraí, que é tanta coisa que está no chat. Ela parece que é de São Paulo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem várias pessoas aqui que estão te cumprimentando, né? Tem a Cibele, que é do Parque Zoobotânico Orquidário de Santos, está com a gente, né? A Andréia Marçal desejou um abraço, parabenizou. A Estefânia sou de Mauá, São Paulo. Isso. O Márcio Cunha é de Belo Horizonte, né? Então, nós temos pessoas de vários locais, igual a Naira aí do Sul, né? Oi, Andréia, quer falar? Então, a gente já vai dando por encerrado, mas aí, se alguém quer fazer alguma pergunta a mais, a gente tem mais uma chance aí, quem quiser falar. Não sei se a própria Andréia quer falar, ela ligou o microfone.
Eu tenho uma pergunta, eu quero saber quando é que vocês voltam. Ah, tá. Então, daqui a 15 dias, nós vamos falar sobre adubação verde, plantas de adubação verde. Nós temos um convidado, que é da Embrapa Agrobiologia, o Espíndola, né? O pesquisador lá da Embrapa Agrobiologia, lá de Seropédica, no Rio. Então, no dia 6 de abril, o Walter Matrângulo convidou ele, né, para estar com a gente. E no dia 20 de abril, nós vamos ter uma pesquisadora do Instituto de Sul de Minas, lá de Machado, a Leda, que vai falar de insetos pragas, né? Manejo ecológico. E no dia 5 de maio, nós teremos a professora Irene Cardoso, da UFV, que vai falar dos conceitos da agroecologia. E assim nós vamos falar. No dia 18 de maio, nós temos o Lucas Castro, da Fazenda Vista Alegre. Então, nós temos uma programação para o ano todo aí, nós podemos divulgar. Se vocês deixarem um contato no formulário, a gente encaminha para vocês. Combinado? Então, vai ser um prazer. Combinado, eu já preenchi o formulário e aguardo a remessa aí da programação. Sim, aí a gente manda o convite. Então, eu gostaria só de encerrar, de colocar a questão da biodiversidade, né? Eu assisti uma palestra do Carlos Nobre, que é um pesquisador famoso mundialmente, né? Ele falando sobre mudanças climáticas. Ele falou que como que a gente vai conseguir alimentar a humanidade? Não é só com essa pirâmide alimentar pequena que a gente tem hoje, né? 4 alimentos ou no máximo 20. É com biodiversidade, é aprendendo a comer plantas ancestrais, é punks. Só tem um jeito da humanidade sobreviver, aprender a comer tudo e diferente. E os mineiros são ótimos nisso, né? Me desculpe aí os pessoal gaúcho e tal, eu creio que vocês são bons, mas os mineiros são muito bons nisso também, de comer coisas diferentes. Eu sou mineira, estava em São Paulo morando, quando vim para Minas, eu entrei num restaurante e vi 2 crianças brigando porque um tinha pegado a taioba e não ia sobrar para ele. Falou, olha, a taioba está acabando. Eu falei, nossa, cheguei em Minas, né? As crianças brigam por causa de taioba, né? Esperamos que as crianças e os adultos briguem por causa de oropronóbios, de taioba, mas não brigar de brigar, né? Mas de almejar, de sonhar, tá? Então, eu deixo aí uma palavra final aí para a Marinalva, para ela contribuir e encerrar a nossa noite aí. E eu agradeço a todos e todas pela presença, foi muito bom tê-los todos aqui para essa conversa, para esse bate-papo. Marinalva, é com você. Eu gostaria, então, mais uma vez, de agradecer a cada um presente aqui hoje, pela essa troca de saberes, por essa oportunidade da gente se conhecer, de criar novos vínculos, novas oportunidades de trocar conhecimentos. Eu me coloco à disposição e espero estar aqui na próxima live também, para conhecer um pouco mais sobre a adubação verde. Eu desejo uma ótima noite a todos. Um abraço.